Jornal inglês afirma que o Manchester United quer trocar Antony por Gabigol. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e repercute também a informação na Espanha de que o Barcelona fará o possível e o impossível para contratar Gabriel Moscardo. Informação exclusiva, quero te contar sobre o novo clube de Nino, zagueiro do Fluminense, campeão da Libertadores e que jogará a partir de janeiro na Inglaterra. Preciso te atualizar também sobre Luiz Gustavo, possível novo reforço do São Paulo. Ele vai ter um dos maiores salários do elenco. Já o Palmeiras embolou de vez o Campeonato Brasileiro. Nesse momento tem a mesma pontuação do Botafogo, embora com 2 jogos a mais. Tem também a repercussão da entrevista de Hulk, dizendo que ia embora do Brasil, depois ele voltou atrás, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento de aposta ganha a casa, onde você faz seu cadastro agora mesmo pelo link que está no comentário fixo e automaticamente você já ganha a primeira aposta de graça. E quem veio comigo na sugestão de aposta para Fluminense e Boca Juniors se deu super bem. Apostei R$100 no empate e voltaram mais de R$320. Na tela com jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo são 4 partidas. Vou de empate para Fortaleza e Flamengo, vou de vitória do Red Bull contra o Corinthians, de empate entre Cruzeiro e Internacional e de vitória do Coritiba contra o Goiás. Na Série B, o líder Vitória pega o Vila Nova, cotação muito legal para a vitória do Vitória, por isso a minha sugestão. Para participar, vou repetir. Só pegar o link que está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, automaticamente a primeira aposta é de graça. Você não precisa depositar nada para ter direito a bônus. Essa é a grande vantagem da aposta ganha, beleza? Vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo para contar que o América desperdiçou mais uma vez a chance de vencer. O América é o campeão de jogos em que ele sai na frente no Campeonato Brasileiro e não sustenta o resultado. Dessa vez empate em 1 contra o Atlético Mineiro. Por falar no Galo, o Atlético está se especializando em perder pontos para times na zona do rebaixamento. Foram mais 2 nesse sábado em Uberlândia. Detalhe, o Galo já havia empatado no jogo do turno contra o América, 4 pontos desperdiçados contra um dos times rebaixados para a Série B. Luizito Soares marcou de novo na vitória do Grêmio por 1-0 contra o Bahia, jogo no estádio do Grêmio. Dessa maneira, o Luizito já chegou a 48 partidas, 23 gols e 16 assistências. Se a gente somar os gols e as assistências, dá para dizer que ele tem participação superior a um gol por jogo, desde que foi contratado pelo Tricolor, se despede no fim dessa temporada. Quero contar também que o Corinthians venceu o São Paulo nos pênaltis e se sagrou campeão paulista sub-17. No tempo normal, vitória por 1-0, devolvendo a derrota que havia acontecido fora de casa. A decisão foi para pênaltis e o goleiro Vasconcelos pegou 3 pênaltis, assegurando a vitória alvinegra por 3-2. Para completar o giro de notícias, só contar que a Ponte Preta entrou na zona do rebaixamento nesse sábado na Série B e virou fortíssima candidata ao descenso. Equipe que não vence há 10 jogos, foi derrotada em casa para o Avaí e acabou ultrapassada pelo Tombense. Nesse momento a Ponte tem 35 pontos, Sampaio Corrêa 36, Tombense situando 37, restam só 3 rodadas para esses times na Série B. Bora falar agora sobre o Barcelona que insiste na contratação de Gabriel Moscardo. Nem a queda técnica recente do volante corintiano fez com que o clube espanhol mudasse de ideia, mas, de acordo com o jornal espanhol, foi traçada uma estratégia para contratar o Moscardo. O Barcelona não tem grana para fazer o investimento agora, para levar o Moscardo na virada do ano. Então a estratégia do Barcelona para ter o Moscardo é se acertar com o jogador e depois contar que ele recuse eventuais propostas e se torne jogador do Barça na metade do ano que vem. Estratégia parecida feita e que deu super certo com o Vitor Roque. O atacante do Atlético Paranaense se transfere para a Espanha na virada do ano. Sobre o Moscardo, atleta de 21 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência no time principal, temporada em que ele já havia disputado vários jogos pelo time sub-20. Hoje, a avaliação do Moscardo é de 30 milhões de euros ou 157 milhões de reais. A ideia do Barcelona é investir bem menos do que isso e há uma tentativa de convencimento por parte do clube espanhol. O Deco, que é o diretor de futebol do Barça, tinha uma reunião agendada com o Moscardo na última segunda-feira. Essa reunião foi adiada e deve acontecer na próxima semana. Assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Luiz Gustavo.
muito perto de virar reforço do São Paulo. Não dá para dizer que já há uma assinatura do contrato, mas está tudo encaminhado para que o ex-volante da seleção brasileira se torne o segundo reforço tricolor de olho em 2024. O primeiro, você já sabe, Eric, atacante do Ceará. Pois bem, o Luiz Gustavo vai chegar numa condição muito diferente da do Eric. Se o ex-atacante do Ceará vai ter salário de algo na casa dos 300 mil mensais, dá para dizer que o Luiz Gustavo será o quarto mais bem pago do futebol tricolor. A informação é do meu amigo Thiago Fernandes e dá conta de que o Luiz Gustavo só receberá menos do que Lucas Moura, Rames Rodrigues e Caleri. Acho justo, apesar de levar em consideração que o Luiz Gustavo já tem 36 anos de idade, jogador de enorme currículo, está fora do Brasil desde 2007, com passagem por vários grandes clubes do futebol mundial, como o Bayern de Munique, o Olympique de Marselha, entre outros. Nicola, mas está sem jogar desde a metade do ano. Sim, verdade, mas foi uma opção dele, teve várias propostas para continuar no exterior, gostou do projeto São Paulino e para mim chega com boa condição de ser titular absoluto e peça importante no time de Dorival Júnior para a próxima temporada. Jogador que conta com a aprovação da comissão técnica e também da diretoria. Bora falar agora sobre Hulk, que desabafou depois do empate em 1-1 com o América. Ele foi expulso aos 50 minutos do segundo tempo, a aplicação do segundo amarelo. E deixou o gramado dizendo o seguinte, abre aspas, a expulsão é uma falta de respeito, estou cansado. Do Brasil estou cansado e mais um mês e vou embora, fecha aspas. Declaração que repercutiu muito mal nas redes sociais, torcedor do Galo ficou extremamente incomodado de saber que o Hulk iria embora do Brasil. Detalhe, ele tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024. Às 2h24 da manhã, o Hulk divulgou um vídeo dizendo que havia acabado de chegar de Uberlândia, na casa dele, em Belo Horizonte, que havia refletido, havia pensado e que precisava dizer que aquilo que ele falou não condiz com a realidade. Ele estava muito emotivo, muito chateado pela expulsão, por saber que não conseguiu ajudar, ficou irritado também com o comportamento do árbitro, mas disse que se sente em casa no Atlético, que não vai sair do clube. Dessa maneira, qualquer possibilidade de repercussão em torno da frase deixa de existir. Jogador vital para as pretensões do Galo, são 54 partidas na temporada, 27 gols e 10 assistências. A expulsão se deu depois que o árbitro marcou uma falta cometida ou supostamente cometida por ele no zagueiro do América. O árbitro da partida, o Rodrigo José Pereira de Lima, que é de fato muito ruim. Hulk não gostou e acabou chutando a bola, tomou o cartão amarelo. Depois ele se vira para a câmera e faz o gesto de roubo. O árbitro aplica o segundo cartão amarelo, ele é expulso e fica de fora do jogo contra o Corinthians. Galo que desperdiçou pontos importantes, esses 2 pontos contra o América podem fazer falta na disputa por vaga na Libertadores da América, que vai ser só G4, tá? Não teremos G6 nessa edição. Hora de falar sobre o Fluminense com informação exclusiva e não é boa pro torcedor tricolor. Flu, que comemorou nesse sábado o título inédito da Libertadores da América, perderá Nino. O zagueiro de 26 anos de idade vai jogar no Nottingham Forest da Inglaterra, o mesmo clube que contratou na metade do ano o zagueiro Murilo, que pertencia ao Corinthians. E olha que o Murilo vai muito bem, mas talvez a ideia do Nottingham Forest seja formar uma dupla com os zagueiros brasileiros. Negócio do Nino com o Nottingham Forest vai girar na casa dos 8 milhões de euros, podendo chegar a 10 com bônus previstos no contrato. Nino se transfere para o clube inglês em janeiro. Informação que eu estou cravando para vocês. O acordo já existia há algum tempo, mas as partes optaram por deixar para fazer esse anúncio. Depois da Libertadores da América, a ideia era não atrapalhar a competição sul-americana. Nino, que tinha contrato com o Fluminense somente até dezembro de 2024, ou seja, se não vendesse agora, o Fluminense correria enorme risco de perdê-lo em alguns meses. A partir de julho do ano que vem, ele já poderia assinar um pré-contrato para se mudar de graça. Nicola, mais 8 milhões de euros por um zagueiro da seleção brasileira que é capitão do Fluminense não é pouca coisa? Na teoria sim, na prática não. Como eu contei, o contrato curto e o fato de ter 26 anos de idade acabaram por determinar um valor longe daquilo que ele vale. Atleta que disputou na atual temporada 50 jogos, 5 gols e 2 assistências, titular absoluto do Fluminense, muito bom jogador, tenho certeza que vai ao lado do Murilo no Nottingham Forest desempenhar muito bem. O Flu também deve negociar nos próximos dias o volante André, alvo de várias propostas nas últimas janelas. Presidente Mário Bittencourt, com o objetivo de brigar pelo título da Libertadores, recusou as ofertas pelo Nino e pelo André. Agora os negócios vão acabar saindo. Quero contar também sobre o Palmeiras, que empatou em pontos com o Botafogo. Temos uma liderança dividida no Campeonato Brasileiro, algo impensável. Algumas rodadas atrás o Botafogo chegou a abrir 13 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. É que o Verdão, nesse sábado, na Arena Barueri, venceu o Atlético Paranaense por 1-0, o gol do Hendrick. Comecinho da partida, chegou aos mesmos 59 pontos do Botafogo.
Detalhe que o Botafogo tem 2 jogos a menos, é sempre importante fazer essa ressalva. Um desses jogos será pago nessa segunda-feira em São Januário contra o Vasco. Como o Grêmio também venceu o Bahia, o campeonato está absolutamente equilibrado, de forma inacreditável. O Grêmio foi a 56 pontos, ou seja, a 3 de Palmeiras e Botafogo, com a ressalva de que o Grêmio também tem 32 partidas, o mesmo número de jogos do Palmeiras, 2 jogos a mais do que o Botafogo. Também não dá para descartar o Red Bull Bragantino nessa disputa. Quarto colocado no momento, 55 pontos, ou seja, 4 atrás de Botafogo e Palmeiras, mas com o mesmo número de jogos do Botafogo, ou seja, 30 partidas. Fui até consultar o Tristão Garcia, um matemático super conhecido no meio do futebol, para saber sobre as chances de cada um desses times de brigar pelo título. De acordo com o Tristão, que já deu o Botafogo em outros momentos com 90% de chance de taça, nesse momento o Botafogo aparece com 54% de chances de ser campeão. O Palmeiras tem 22%, o Red Bull Bragantino 16% e o Grêmio aparece com 6%, Flamengo e Atlético Mineiro 1% para cá. Verdão que vem de 5 vitórias seguidas contra Curitiba, São Paulo, Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense. Já o Botafogo vai de mal a pior, são 5 partidas sem vencer dentro de casa, campanha horrorosa no retorno, vai precisar voltar a ganhar de forma urgente, senão vai perder um dos títulos mais fáceis que já estiverem em suas mãos. Só para completar, sobre o Palmeiras, uma observação importante, sequência bem complicada para o Verdão, especialmente nos próximos jogos. Rodada seguinte, Flamengo fora de casa. Depois recebe o Internacional, visita o Fortaleza, aí as 3 últimas um pouco mais fáceis. América em casa, o América certamente já rebaixado, Fluminense em casa, Fluminense de férias por conta do título da Libertadores da América, e o Cruzeiro na última rodada, resta saber se o Cruzeiro já terá escapado ou não da zona do rebaixamento. E você, quem será campeão? Usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação trazida pelo jornal Mirror da Inglaterra. Até fui checar se de fato existia essa informação, li a matéria com atenção e o que o jornal, o periódico inglês traz é de que o Manchester United está disposto a tentar uma troca com o Flamengo. Troca por empréstimo de Antony por Gabigol. Sim, o Manchester United colocaria o Antony, jogador da seleção brasileira, no Flamengo e receberia o Gabigol de forma temporária, não era uma cessão definitiva. Essa troca aconteceria se o Flamengo concordasse a partir de janeiro, quando a janela de inscrições, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol inglês, reabre. Achei a troca absolutamente esquisita, por todos os sentidos. Primeiro porque o Gabigol tem 27 anos, o Antony tem 23. Depois porque o Gabigol hoje está avaliado em 20 milhões de euros, o Antony foi comprado em julho do ano passado do Ajax por 100 milhões de euros. Cifras completamente distintas. A única coisa que se assemelha é a fase. O Gabigol vem de 10 partidas sem marcar pelo Flamengo, enquanto o Antony na atual temporada tem 11 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Temporada toda confusa, marcada pela acusação de uma ex-namorada de agressão. Essa acusação foi retirada depois que o Antony se acertou com a menina e o Antony acabou sendo reintegrado, voltou a ser titular, mas não consegue jogar bem. Na vitória contra o Fulham nesse final de semana, foi vaiado por torcedores do Manchester United. Mandei mensagem para o Júnior Pedroso, que por coincidência é empresário de ambos. O Júnior ainda não me respondeu, assim que tiver qualquer novidade, volto aqui para atualizar vocês. Se fosse torcedor do Flamengo, não embalaria nessa história, não apostaria minhas fichas nela, não parece fazer muito sentido. Embora no Manchester United exista a necessidade da contratação de um atleta para fazer gols, de um centroavante. Se fosse torcedor do Flamengo, adoraria que o negócio acontecesse. O Antony é muito, mas muito bom jogador. E você, o que pensa sobre a história? Usa o espaço para comentário. Tô curioso para saber. A gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau.